Olá pessoal, vamos dar sequência, aula 32, né Patrícia? Gorgias, filósofo, vamos chamar também de filósofo humanista, né? Propriamente um sofista. Segundo pilar da filosofia de Gorgias. Por que o segundo? Porque o primeiro e a introdução sobre ele nós fizemos na aula 31, fica o convite para quem não assistiu. Se o ser existisse, ele não poderia ser cognoscível. Para provar essa afirmação, Gorgias procurava se basear no princípio de Parmênides, segundo o qual o pensamento é sempre e só pensamento do ser, e o que o não ser é impensável. Há pensados, por exemplo, podemos pensar em carruagens correndo sobre o mar, que não existem, e há não existentes, que são pensados. Então, o que o Gorgias faz aqui no segundo pilar dele? Se o ser existisse, ele não poderia ser cognoscível. Certo? No primeiro ele diz que o ser não existe. Mas como ele é um sofista, é um grande retórico, desenvolve uma técnica de retórica própria e muito apurada, ele considera, e aqui fica o ensinamento para nós, quando nós temos uma convicção, uma certeza de uma ideia, de uma verdade, ou da verdade, uma verdade espiritual, uma revelação divina, nós não podemos apenas afirmar a verdade. Nós temos que lembrar que diante de nós tem um interlocutor, geralmente tem ou virtual ou presencial, e nós temos que considerar, para defender a verdade que nós estamos enxergando, que aquela pessoa pode não estar enxergando, que ela pode ter resistências àquela verdade, que ela pode ter outras coisas que ela considera verdade. Então você tem que postular não apenas a verdade que você quer comunicar, mas postular e confrontar cada pensamento daquela pessoa. É basicamente o seguinte que Gorgias faz aqui. Ele coloca em prática. Eu afirmo que o ser não existe. Mas tem pessoas que dizem que o ser existe. Logo eu tenho que responder para essas pessoas. Então fuja de pessoas que simplesmente fazem só a primeira parte. Essas pessoas não estão tendo uma conversa humana. Por que não é humana? Porque não é uma conversa racional. Qualquer conversa, diálogo, confronto de ideias, discussão, debate, que não é racional, não é humano. Será necessária a utilização de outros recursos. Chantagem emocional, violência física, violência psicológica, para persuadir. Então, um diálogo, um confronto humano tem como arma mestre a razão. E a razão, ela não despreza a hipótese, ela prova as hipóteses, ela faz passar pelo fogo, ela purifica as hipóteses. Muitas vezes a primeira hipótese a cair é do autor do início ali, do diálogo, da discussão e do debate. Imagine que você entra numa discussão com uma grande convicção. No final da discussão você fala, olha, eu estava errado. Para o nosso mundo hoje, de arrogantezinho, de diplomadinho, é impossível isso. Meu Deus do céu. Imagina um doutor, aí, um PhD, estudando na Universidade Americana em medicina, chega o tiozinho lá que tem experiência em medicina, esqueci o nome que chama agora, medicina fora da faculdade, é a pessoa que tem conhecimentos de sabedoria popular sobre determinada planta. Me fugiu agora, medicina natural, mas tem um nome mais popular para isso aí. E esse senhorzinho lá, essa senhorinha, né? Uma senhorinha ali, tem umas que tinha até o nome de aquela senhorinha lá. Ela chega e fala para o doutor, ô doutor, essa planta aqui não pode fazer o que o senhor está falando. Por que não pode? Porque se tomar nessa quantidade vai acontecer isso, isso, isso. Se aquele PhD, se aquela pessoa estudada tem um interesse na verdade, primeiro ele vai ouvir, ele vai falar, não, eu garanto que pode. Mas ele vai fazer o segundo passo. Ela está dizendo que não pode. Por que ela está dizendo que não pode? É isso que Gorgias faz. O ser não existe, mas se ele existisse, aí ele vai convencer, utilizar argumentos racionais, mesmo que seja aqui uma repetição, não tem como ser argumento se não é racional, mas argumentos racionais para falar com aqueles que acreditam que o ser existe. Aí ele fala, se o ser existisse, ele não poderia ser cognoscível. Então, olha, mesmo que você acredita que o ser existe, não tem como você compreender o ser.
Aí aquele médico fala, mesmo que a senhora tenha razão, é impossível eu distribuir para toda a humanidade ou para um grupo enorme de pessoas a planta que vai dar mais resultado. Eu prefiro continuar usando meu remédio no laboratório. Aí você começa a estabelecer um ponto de conversa humana, o uso da razão. E aí ele dá um exemplo Gorgias de carruagem sobre o mar. Não é porque você pensa em coisas assim que elas existem. Mas, saindo da opinião do Gorgias, da opinião do médico, da opinião daquela senhorinha simplesinha lá que conhece remédio pelo contato com a natureza, existe o equilíbrio da razão. O que o equilíbrio da razão fala? Mesmo que seja em pensamento, se eu pensei uma coisa, ainda que apenas em pensamento, ela existe. Quem nunca teve vontade de matar alguém na vida? A pessoa te faz uma raiva, você fala, vou matar esse infeliz. Você matou aquela pessoa no seu pensamento. E Jesus fala isso no Evangelho para quem é cristão, ou mesmo que não é cristão, gosta de conhecer os ensinamentos de Jesus. Né? O pecado está onde? No coração do homem. Quando você mata alguém, eu vou matar aquele infeliz. Você pode até falar, você não mata nada, não mata uma barata, não vai planejar. Né? Nós estamos aqui em 2020, né? Junho de 2020, tem um monte de gente sendo presa porque fala que vai matar os ministros do STF. Essas pessoas não matam nem barata. Teve uma menina que foi presa, a Sara, né? A mulher, né? Porque falou que ia trocar uns socos lá com Alexandre de Moraes. Ela é incapaz de dar um soco nele, porque ele é forte, segundo que ele é cercado de segurança. Mas no coração dela, ela imaginou. Então existe essa realidade. Mas apenas no mundo da imaginação. Aqui, no caso concreto, a pessoa está presa por uma imaginação. Aí nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Aquilo que existe no mundo das ideias, ele tem uma certa existência. Mas nós não podemos abandonar a razão e os fazer loucos. Porque já existem os loucos de natureza. O que é se fazer louco? Não saber diferenciar aquilo que é uma hipótese, que está no mundo das ideias, que está na imaginação da realidade. Né? Outro exemplo. O rapaz acorda de manhã e fala, agora eu sou Maria, não sou mais José. Ele pode pintar o cabelo, ele pode colocar cera, ele pode colocar bumbum, ele pode amputar o membro sexual dele, ele pode ficar uma Maria por fora, mas ele é José por dentro. Cromossomicamente, não sei se existe essa palavra, ele é José. A estrutura óssea dele é José. O organismo dele é José. Ele é homem. Não é porque você imagina uma coisa que ela é realidade. Ela existe apenas no mundo da imaginação, não é que não existe. As fantasias existem. Então, quando fala de fantasia, um monte de gente fala, fantasias sexuais. Essas são as menos importantes. Fantasias importantes, que fazem parte da vida. A pessoa fantasia o tipo de pessoa que ela vai se relacionar, ela fantasia o filho que ela vai ter, ela fantasia o carro que ela vai comprar, ela fantasia, como a mulher fantasia olhando numa vitrine, como ela vai ficar dentro daquela roupa. É isso, Patrícia? Não. Não? Mas algumas fantasias, faz conta. Ou seja, o Gorgias, ele cria uma realidade. Ele estabelece um parâmetro na retórica. Eu não posso apenas explicar e convencer o meu interlocutor da minha verdade, ou da verdade que eu percebo. Eu tenho que considerar que ele tem uma percepção de verdade, ele tem uma coisa que para ele é verdade. E eu só vou estabelecer uma relação humana, racional, se eu considerar o que o outro pensa e colocar a prova da razão. Posso ser convencido, posso convencê-lo, ou cada um pode continuar com a sua convicção. Mas é necessário o confronto racional das coisas. Terceiro pilar do Gorgias. Passemos para o terceiro pilar. Ainda que fosse pensável, o ser permaneceria inexprimível. Com efeito, a palavra não pode transmitir verazmente coisa nenhuma que não seja ela própria. Como alguém poderia expressar com a palavra o que vê? Ou como isso poderia tornar-se manifesto para quem o escuta sem tê-lo visto? Com efeito, assim como a vista não conhece sons, o ouvido não ouve as cores, mas os sons, e diz o certo quem diz, mas não diz uma cor nem uma experiência. Eu me lembro da minha avó que falava, quando era criança, escutava meu avô, escuta o cheiro. Como que eu vou escutar o cheiro? Eu ficava pensando, como minha avó fala isso? Graças a Deus ela ainda vive e fala isso até hoje. O que o Gorgias faz aqui?
A palavra não pode transmitir verazmente coisa nenhuma que não seja ela própria. Quando ele afirma que o ser não existe, ele considera que existe a possibilidade para algumas pessoas de que o ser exista. Aí, considerando isso, ele volta para a defesa do seu argumento. A palavra não expressa coisa alguma. Então ele começa a mostrar o que? Olha, você que considera aquilo que você pensa como ser, como algo que existe porque você pensou, aquele que considera que as coisas existem porque ele falou uma coisa, a palavra não é garantia de existência, o pensamento não é garantia de existência, o sentimento não é garantia de existência, o ouvido, aquilo que se ouve, não é garantia de existência. Pega uma fofoca, por exemplo. Eu estou analisando isso a partir da filosofia do Gorgias, não é uma opinião pessoal nem moral. Se eu escuto uma fofoca, ela entra pelo ouvido. Geralmente a pessoa fala uma coisa que é uma fofoca. Não é porque você ouviu aquilo, segundo Gorgias, ele analisaria assim, a filosofia dele nos permite fazer essa análise, que aquilo existe, que aquilo é verdade. Faz muito sentido, nem tudo aquilo que a gente escuta, sobretudo fofocas que tendem a ser maldosas, existem. Mas, por outro lado, você pega a tradição cristã, a questão do verbo, a palavra que se faz carne. A palavra, o verbo que se faz carne. Ali você já tem a existência plena de Deus. Não é a existência de um ser, é o ser. Então, cuidado quando nós estamos estudando filosofia, não dê a sua adesão a uma teoria filosófica, a uma tese, a um filósofo, sem conhecer toda a filosofia. Depois que você passear pela história da filosofia, aí você vai começar a eleger. Por exemplo, eu elegi, para mim, Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás. São vou dizer assim, os 5 pilares, os 5 filósofos que mais me servem, que mais me aproximam da verdade, dos quais eu mais utilizo técnicas, métodos de conhecimento. Bom, nós vamos encerrar por aqui. Fizemos ali o caminho dos 3 pilares da filosofia do Gorgias, mas Gorgias é muito amplo, não acabou. Na próxima aula nós vamos dar sequência com as consequências dos pilares de Gorgias sobre a verdade absoluta e assim por diante. Grande abraço, até a próxima aula.